vamos iniciar aí. Se mais alguém chegar daqui a pouco, vão pedindo acesso. Boa noite. Desculpa, eu tô me perdendo, me perdi no meu telefone. Não, beleza. Boa noite, Selene. Oi. Tudo bem? Vamos lá. Tudo jóia. Show de bola. Então, obrigado aí novamente pela participação aí, pela presença de vocês, né? Vamos abordar esse tema aqui, que é um conteúdo complementar que eu tenho estudado, tenho buscado bastante aí aprender sobre esse tema de honra. Estou com 3 livros aqui que volta e meia eu leio eles e releio né, tenho aprendido aí sobre esse tema, e esse tema ele é relacionado com a lei da semeadura e colheita também, que é um princípio milenar, né? É a lei da semeadura, tudo que a gente planta a gente vai colher. Se a gente não plantar nada, a gente vai colher também alguma coisa, que normalmente é nada. Mas o princípio da honra ele está ligado com isso, e eu vejo que isso aí reflete diretamente nas nossas finanças. Quando eu aprendi esse princípio, eu tenho tentado buscar aprimorar, aprender, e quando a gente pratica ele, né, consequentemente, mesmo sem intenção, o que você acaba colhendo é resultado do que você tá aplicando no teu dia a dia. Então, eu até mandei um conteúdo impresso aí, em PDF, né, para que pudesse ser impresso, mas a honra, Deus estabeleceu a honra como um princípio fundamental, sabe? Então, eu crendo, vocês crendo, ou a gente não crendo nisso, ele está no mundo, esse princípio ele existe. Aqueles que conseguirem entender, compreender e aceitar isso e praticar isso, que é o principal, né? Porque o que a gente está falando hoje aqui, ou o que a gente falou semana passada ou na outra semana, se a gente não praticar nada, não vai resolver nada, né? O que a gente conseguir praticar é isso que vai trazer resultados, principalmente nessa parte específica que a gente está falando de finanças, né? Então, esses princípios eles estão estabelecidos, assim como o princípio da generosidade e os outros que a gente já abordou. Cabe a cada um querer fazer ou não, né, compreender. Mas se você ou eu, a gente não praticar, ele vai continuar existindo. E quem entende ele e pratica os princípios, né, colhe os seus frutos. E Deus tem um versículo que ele deixou escrito para nós lá, e ele fala assim, ó: eu honrarei aqueles que me honram. Tá? Isso é um versículo um pouco maior, essa é a segunda parte do versículo, mas é um princípio importante que Deus escreveu, né? Pediu para que deixasse escrito isso daí. Então, Deus está dizendo que ele honra aqueles que o honram. E como é que a gente honra a Deus? Né? Honrando pessoas, porque Deus se manifesta através de pessoas. Deus, a gente já viu isso aqui, vocês talvez já soubessem, a gente reviu isso, aprendeu que quando a gente crê, né, em Jesus Cristo, ele faz morada em nós através do Espírito Santo. E aí, a partir desse momento, a gente está representando Deus, a gente está com Deus aqui dentro de nós. Para aqueles que creem, claro. Mas, então, nós honrando pessoas, nós estamos honrando a Deus, e Deus entende que é para Ele. Tanto que Jesus fez várias comparações, dizendo assim, ó: quando vocês me ajudaram, quando eu passei fome, quando vocês me vestiram, quando eu estava necessitando de roupa, aí os discípulos falaram: mas Senhor, quando nós fizemos isso? Ele falou: ó, quando vocês fizeram essas coisas aos mais pequeninos dos seus irmãos, vocês fizeram como se fosse para mim. Então isso é um exemplo que Jesus recebe para ele essa honra, como se fosse a gente estivesse fazendo diretamente para ele, quando a gente honra através de pessoas. E nas finanças não é diferente, porque as finanças a gente não tem como separar. Ah, não, agora eu vou fazer hoje eu vou falar só de Deus, e hoje eu vou falar só de finanças. Não, a nossa vida ela está toda ligada em todos esses pontos. Então, quando a gente descuida de um ponto, consequentemente vai colher resultados ou problemas em outros pontos.
assim como nos relacionamentos. Se a gente não manter relacionamentos, não cultivar relacionamentos, isso está ligado com outros pontos que envolvem toda a nossa vida. É assim que eu vejo, pelo menos, esse princípio, é assim que eu tenho praticado. Então, esse princípio da honra, né, ele é muito importante. Então, vamos começar aqui, ó. A gente só pode ser honrado, né? Nós vamos receber honra de volta, mas quando a gente aprender a honrar os outros. A gente precisa primeiro honrar e sem a intenção de receber honra. Depois vocês vão ver que tem alguns princípios aqui que diz também assim, ó, prefira dar honra aos outros mais do que a si próprio, né? Então, e também outro versículo que fala assim, ó, a humildade antecede a honra. Então a gente precisa, na verdade, ter a humildade no nosso coração para poder receber honra. São entendimentos, são princípios, são pontos que a gente precisa compreender isso. Mas vamos lá. Então, como é que a gente faz para honrar a Deus e receber, né? Deus não mente, né? Deus não é homem para mentir. Então ele diz que ele simplesmente cumpre a palavra dele. Se a gente entender o princípio e praticar, como a lei da semeadura, como o princípio da generosidade, como o princípio esse da honra, a gente recebe de volta o que já está estabelecido, né? Então, como é que a gente vai ser honrado nas nossas finanças? Como é que nós vamos receber honra de Deus nas nossas finanças se a gente não entender o princípio de honrar as coisas que a gente tem na mão, as pessoas com quem a gente convive ou as pessoas com quem a gente está se relacionando, tá? Então, isso aí é um princípio que precisa ser entendido, por isso que eu quis colocar esse complemento aí de um conteúdo adicional. Por quê? Porque Deus preza tanto por isso que ele, além de ter estabelecido isso, ele faz questão de nos honrar. Assim como a gente aprendeu que ele está preocupado em nos ajudar para que a gente não passe necessidade, para que a gente não ande ansioso, ele está preocupado para que a gente dê um bom testemunho como filhos de Deus, né? Ele quer nos honrar justamente por isso. Então, como é que a gente honra a Deus? Honrando pessoas. E honrando pessoas significa cumprir o que a gente está falando, valorizar o que a gente tem na nossa mão, valorizar, eu dei até um exemplo aqui, se a gente tem aí um bem, um carro, vou dar um exemplo do carro, fica mais fácil de visualizar, mas a gente está toda hora reclamando desse carro, que o carro tem isso, tem aquilo, e só fica olhando o do lado, do outro, ou o que seja, você não está honrando aquilo que você tem em mãos, né? Isso eu deixei até escrito ali também. Então, não quer dizer que você não possa olhar, planejar e desejar e ter um sonho e conquistar até mesmo esse carro melhor, essa situação melhor, mas a questão é o que você está fazendo com o que você tem nas suas mãos. Você está honrando o que você tem nas suas mãos hoje? Porque existe um outro princípio que é ligado com isso, que diz assim, ó, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. E quem não é fiel no pouco, também não será fiel no muito. É um princípio também de Deus. Então, muitas vezes Deus deixa a gente passar situações para ele ver como que nós vamos agir. A gente está agindo de forma fiel, honrando o pouco que a gente tem agora. Deus diz, aquele que é fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, se nós estamos honrando, a gente consegue entender e compreender o que nós temos hoje nas mãos, e a gente honra, e honrar significa o quê? Dar crédito, não falar mal, cumprir o que a gente prometeu. Tem um princípio até que diz assim, um versículo que diz assim, ó, cumpra o que você prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Porque ninguém te obrigou a prometer nada, a dizer nada. Agora, se tu disse que vai fazer tal coisa, é um princípio importante. Olha, nem que tenha prejuízo próprio, você precisa honrar com aquilo ali, porque foi você que se empenhou com aquilo. Então, esse princípio está ligado com as finanças, porque
essa ideia de se você é fiel no pouco, se você cuida do pouco que você tem hoje nas tuas mãos, seja esse exemplo do carro, seja o exemplo do trabalho que a gente desenvolve, de qualquer coisa, da casa que você tem, do que você tem nas mãos, dos teus relacionamentos, que seja um amigo, que seja dois. Eu vou dar um outro exemplo prático. Ó. Vocês estão aqui participando e eu honrei vocês começando no horário. Se alguém chegou atrasado, eu tenho que me preocupar com quem chegou no horário. Isso é um exemplo simples, parece bobo, mas é um exemplo prático. Então, são pequenas coisas que a gente faz no dia a dia que demonstram se a gente tem isso como prática ou não. E quando a gente não tem, é tempo de aprender, não tem problema, né? Se isso você percebe que tem algo que possa melhorar nesse aspecto, comece mudando já em pequenos detalhes, pequenas coisas, porque quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre muito. E a intenção de Deus para nós é nos fazer prosperar, sim, é fazer com que a gente seja suprido de tudo que a gente precisa. Jesus diz que ele veio para que a gente tenha vida plena, vida em abundância. Então ele quer nos ajudar dessa forma e esse curso de finanças é justamente para a gente aprender princípios e pontos que assim eu tenho praticado, tenho visto. Então uma coisa que eu precisei cuidar, que a Camila, até minha esposa, me alertou muito, teve períodos que eu reclamava do banco, reclamava das coisas ali que eu vejo que é contrário, que muitas vezes eu não queria que fosse dessa forma. Aí ela falou, você já percebeu quanto você reclama sobre essas situações? Aí eu comecei a parar e olhar e falei, poxa, é verdade. Quando eu decidi parar de reclamar e simplesmente entender, é diferente de você sugerir algo, diferente de você até não concordar com aquilo ali, mas a forma de falar, a forma de abordar, a forma de se relacionar, a forma de passar o ponto que precisa ser passado, né? Então isso daí é algo que vai fazer a diferença se a gente conseguir perceber e colocar em prática. Eu não estou falando isso por conta de qualquer situação do dia a dia, estou dizendo que isso eu faço na prática comigo, não é para corrigir ninguém, né? Até porque quem tem que se perceber se precisa melhorar ou não é cada um. Então eu não criei esse assunto para fazer uma correção aqui, para fazer qualquer coisa disso, mas sim para que eu possa passar o que eu tenho praticado. Então, quando a gente cuida e honra o que a gente tem, Deus, ele simplesmente cumpre a palavra dele. Eu honrarei aqueles que me honram. Ele não faz nada de diferente, ele só cumpre o que está na palavra dele que ele mesmo estabeleceu. Então, esses pequenos detalhes, quando eu percebi, parei de reclamar, parei de ficar questionando, né? Mesmo sem merecimento, porque a honra, ela não tem a ver com merecimento. E isso era uma coisa que eu precisei aprender, foi uma coisa que eu precisei aprender. Eu entendia que eu precisava honrar se a pessoa merecesse. E muitas vezes não. Muitas vezes a pessoa não vai ter merecimento, mas ela está numa posição que exige honra. Se ela está num nível superior ali de posição hierárquica, em algum momento, se ela está representando alguma autarquia, alguma situação, né? Com relação às mulheres, precisam entender isso também e pedir a Deus direção para saber com relação a como se portar com seus maridos, e o marido tem que honrar a mulher, então tem, sabe, são situações em todos os aspectos, para todo mundo. Então esse é um ponto importante, e aí nós vamos continuar aqui, ó. Honrar com atitudes, com palavras, não de modo falso, não é para ficar dando elogio de modo falso, é para você honrar sabendo se portar, sabendo como falar, né? Quando a gente valoriza mais do que as coisas dos outros, do que o que a gente tem, isso eu já falei agora, né?
Isso aí então, você acaba desonrando aquilo que você tem na sua mão. E entrando na parte da questão ali que eu falei sobre honrar autoridades, por exemplo. Essa honrar autoridades eu acho que é o ponto mais difícil muitas vezes. Porque se a gente olhar pelo merecimento, por exemplo, órgãos do governo que a gente tem que respeitar, honrar, né, honrar os governantes. Deus diz para a gente honrar os governantes, mesmo eles não merecendo. Mas é por conta que Deus está vendo o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. E quando a gente entende isso, entende esse princípio, ele nos retribui da mesma forma. Então, depois eu coloquei ali também uns versículos para que vocês pudessem preencher. Todo mundo está conseguindo acompanhar aí? Tem lá na apostila, tem a página 2 ali, diz assim, ó: comigo estão riquezas e honra, a palavra, prosperidade e justiça duradoura. Isso aí está escrito lá em Provérbios. Depois tem um outro Provérbios ali, 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então aqui está dizendo que quem recebe honra é porque está numa posição de humildade. E humildade aqui não é falta de recurso. Tá? Não é humildade de aquela pessoa é humilde porque não tem dinheiro. Não. Humildade é humildade do coração. A pessoa pode ser a mais rica do mundo, se ele for uma pessoa humilde de coração, que saiba tratar todo mundo, não quer dizer a condição financeira da pessoa aqui. Né? Então a humildade antecede a honra. E depois tem um outro versículo para completar ali: tratem todos com devido respeito, é a palavra. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Esse honrar ao rei é justamente onde Deus fala que a gente deve honrar as autoridades. E quando a gente se coloca numa posição de desrespeitar, de falar mal, seja do prefeito, do vereador, do policial, da pessoa que está exercendo a autoridade naquele momento, naquela situação. Se a gente começa a falar mal, a gente não precisa concordar com as pessoas que estão ali, se elas não estão agindo certo. Mas o falar mal para o outro daquela pessoa, você está desonrando, e Deus está vendo, porque Deus está cuidando ali. Então, quem convive comigo no dia a dia, vocês já devem ter percebido aí muitas vezes. Dificilmente eu me policio, talvez eu erre, né? Com certeza sou humano, eu devo errar muitas vezes nesse sentido aí da honra, mas é uma coisa que eu aprendi e tenho me policiado, principalmente falar mal de políticos, principalmente falar mal do que eu tenho na mão ali no trabalho. Então é uma coisa que é um cuidado que precisa ter. E eu vejo que quando a gente tem esse cuidado, quando a gente menos espera, Deus está nos honrando de alguma forma, Deus está retribuindo. Então eu acho que esse tema está muito ligado com relação às finanças, com relação a prêmios, a própria honra mesmo de você receber respeito, sabe? Então acho que isso é um ponto importante, tá? Outra coisa que eu coloquei ali que está no livro aqui também, e eu coloquei para vocês a forma, o que a gente precisa honrar, quais as prioridades dessa honra. Então, em primeiro lugar, honrar a Deus, né? Como é que a gente honra a Deus? Como eu já falei, honrando pessoas, tendo um tempo com Deus, parando para conversar, sabendo que realmente Ele é um Deus vivo, que Ele não é uma história, uma ficção, é realmente ter um relacionamento. Isso é honrar a Deus, é respeitar, é saber que Ele está próximo, é saber que Ele te ama, independente de quando a gente erra ou não, Ele continua nos amando, mas honrar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro. Depois, a prioridade de honra é marido e mulher, para aqueles que são casados, né? Essa é a prioridade. Se não é casado, daí já pula para o terceiro ponto, e mesmo quando é casado também. A terceira prioridade são os pais. Deus estabeleceu, honra pai e mãe para que tenha vidas longas e tudo te vá bem. É um princípio com uma promessa, inclusive. Honra pai e mãe
para que tudo te vá bem. E honrar pai e mãe, tem um ponto aqui que é importante. Quem que botou o meu nome? Quem que botou o nome de cada um de vocês? Foi os nossos pais. Quando a gente não cuida do nosso nome, a gente não está honrando pai e mãe. E esse é um ponto que eu preciso entender também, porque muitas vezes a gente, deixa assim, se meu nome der algum problema, não tem problema. Não, tem problema sim, Deus está vendo, a gente precisa cuidar, precisa honrar, porque a gente, para receber isso de volta. Então, cuida do nome, importante. Honrar pai e mãe é um princípio que está ligado com o nosso nome. Isso é importantíssimo. Então, tenha cuidado com o que você fala, com a forma de agir, com situações do que você se comprometeu. Né? Isso é um ponto importante. Senão, não tem como... Como é que vai dar certo a parte das finanças que você receber se você não cuidar essa parte aí? Do nome, de honrar o que você se comprometeu, isso é importante, tá? Isso é um ponto que, assim, eu tive que aprender, mas quando eu aprendi e comecei a praticar, eu comecei a receber de volta, então é um ponto que vale para todo mundo. Terceira prioridade, depois dos pais e mães, mesmo quem tem filhos, primeiro é o pai e mãe, o filho tem prioridade no ensino, no cuidado, mas a honra é primeiro para o pai e para a mãe. O filho, a gente ama, ensina, cuida, né? Mas a prioridade de honra, por exemplo, você vai fazer um jantar na sua casa. Os seus pais têm prioridade de sentar na mesa do que os seus filhos. Seus filhos podem ficar de pé, mas seus pais não. Então, a prioridade de honra é para os pais, certo? Para os mais velhos. Isso é uma forma de honrar pessoas. Mas é só o lugar na mesa. Sim, mas você está honrando aquela pessoa. São pequenas, olha, se você perceber, são coisas pequenas, mas isso daí reflete a nossa conduta, porque quando a gente não consegue fazer nem nas coisas pequenas, como é que a gente vai fazer nas coisas grandes? Né? Então, depois é os filhos, tá? Pai e mãe, depois os filhos, depois a nossa profissão, a nossa missão, aí, o que a gente faz, honrar o que a gente faz, honrar o que a gente tem na mão. Que nem eu falei, é diferente da gente poder olhar, refletir, trocar ideias, ver o que precisa melhorar, você abordar, falar com pessoas sobre, olha, poxa, eu penso que poderia ser diferente no governo, poderia ser diferente no trabalho, poderia ser diferente na conduta. Beleza, não é problema, a gente tem que engolir, não é nesse sentido, mas é o falar mal sem aquela pessoa estar presente, porque não vai edificar a vida daquela pessoa. Se a pessoa estiver presente, você pega e fala, daí a pessoa pode entender e tentar melhorar. Mas se não, não fale pelas costas, não fale sem a pessoa estar presente, porque isso daí não, você está desonrando a pessoa e não está agregando nada. Né? Então é um ponto importante. Vamos lá. Estão entendendo? Estão conseguindo compreender? É um tema que fala bastante pontos sobre honra, né? Ele vai repetindo muitas coisas ali, mas é um princípio importantíssimo. Autoridades públicas aqui, ó, depois do profissão, né, da missão, da nossa profissão, honrar respeito às autoridades públicas. E essa parte é a parte difícil muitas vezes, né? A parte que a gente não... Assim, poxa, mas eu vou honrar o governo se eu sei que ele só rouba. Aí é um problema dele para resolver para frente. Agora, eu não vou desonrar por conta que ele rouba. Eu não posso fazer algo contrário por conta da atitude do outro. Eu tenho que entender qual é o princípio e praticar aquele princípio da forma certa. Se o outro vai fazer certo ou não, aí é a consciência dele, é o problema dele com o outro, é o que Deus vai fazer com ele ou não. Aí não cabe a nós. Mas não é porque o outro faz errado que a minha conduta tem que ser errada. Entendeu? Então, isso é uma coisa que muitas vezes a gente não percebe. Mas quando a gente fala assim, pô, e se o outro também não faz nada certo, por que eu vou fazer? Mas nós não somos o outro, né? Nós temos que cuidar do nosso. O outro é depois. E por que eu estou dizendo isso? Gente, porque assim, ó, realmente, ó, de coração, quando eu entendi isso e comecei a praticar, cara, você recebe de volta, sem mesmo você querer.
você é recompensado de alguma forma. Deus, a lei do universo está criada, sabe? A lei está criada, a lei da colheita e da semeadura e da colheita e de receber honra de volta. E Deus cuida e age nas finanças de modo sobrenatural. Eu não sei nem como explicar, assim, da onde que vem, mas o como nós não precisamos se preocupar. O como que vai acontecer é Deus que faz. Eu estou falando de coração, olha, Deus é que age, Deus é que faz, tá? Então, isso é a forma que eu entendo de cuidar das finanças, é a forma que eu entendo de como eu tenho agido, né? E tenho recebido de volta. Então, existem outras maneiras, mas é a forma como eu tenho praticado. E não estou falando que tenho praticado no sentido de me colocar numa posição melhor. Não, é porque eu entendi isso daqui, eu aprendi, precisei fazer um curso para entender também e tal, né? E, então, assim, ó, honrar não é dar falsos elogios, mas sim falar com a verdade, é cuidar. Outra forma de a gente honrar pessoas é orando pelas pessoas, pedindo a Deus para que Deus abençoe, cuide, proteja, que a pessoa prospere, mesmo aqueles que não merecem. Quando a gente consegue fazer isso com aqueles que não merecem, que a gente abençoa aqueles que não merecem, a honra não tem escrito isso, mas a honra é praticamente dobrada, porque quando você consegue demonstrar amor, e só você e Deus ali, ninguém mais está sabendo, e você abençoa aquela pessoa que está te fazendo mal, ou aquele governo que não está sendo da forma que você imagina, ou o local que você está trabalhando, ou seja qual for a situação que está fazendo ao contrário para você e você consegue abençoar só quando está você e Deus, Ele sabe que você está fazendo isso. Ninguém mais precisa saber, mas Ele sabe, Ele está vendo tua conduta, o teu dia a dia. Como é que Ele não vai nos abençoar? Não existe uma forma, eu não consigo ver uma forma de como Deus não vai nos abençoar se a gente entender isso e praticar isso. É simplesmente que, assim, não tem como, tu vai receber de volta, porque Deus é sincero no que Ele fala, né? Então, um ponto importante, cuida com a forma que você recebe essa honra de volta, para que não seja uma armadilha também, né? Às vezes a pessoa quer te honrar ali, faz um elogio, faz uma situação, aí o nosso ego dá uma inflada e quando você vê é uma armadilha. Então cuida com isso, é um ponto importante também para ter uma atenção, a gente cuidar. Outro ponto, uma coisa que muitas vezes está aí, eu não levo desaforo para casa, né? Isso aí, muitas vezes eu ouvi isso. Então, se alguém te desrespeitou, se alguém falou mal, principalmente se for em público, a nossa tendência é o quê? Na hora rebater, reagir, porque eu não vou levar desaforo para casa, né? Eu dou como é que é aquela história? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Isso aí é um pensamento, infelizmente, é um pensamento errado. Deus não ensina dessa forma. Ele diz para a gente não responder a desonra com desonra. Continue firme, se mantenha na postura, consiga abençoar a pessoa. Isso daí precisa de discernimento, isso daí precisa relacionamento com Deus, porque o nosso coração fala, aliás, a nossa boca fala o que o coração está cheio. Se você estiver cheio de amargura, cheio de situações ruins, a hora que estourar, a primeira coisa que vai vir é o que está no teu coração. Se você quer abençoar pessoas, quer falar coisas boas, quer praticar coisas boas, você tem que estar se alimentando de coisas boas. Então, cuida nesse sentido ali para não levar essa desonra para casa ali, porque eu não aceito desaforo. E aí tu vai responder na mesma moeda, e não é dessa forma, tá? Então, é uma coisa que, olha, isso é um teste que acontece assim, sempre, né? No trânsito, em alguns lugares. Eu tenho um testemunho, por exemplo, acho que o Marcos vai lembrar, que o Marcos estava junto. A gente mudou de sala comercial e eu fui botar uma placa no local, ali na parede, que era a parede da sala que eu loquei. Então era perfeitamente possível, a parede era da sala que, né, eu tinha locado ali, eu poderia colocar.
Quando eu fui colocar, o vizinho do lado ali, que era o gerente do banco, um banco grande, ele chegou lá para mim e viu que eu estava medindo e tal, falou assim, não, você não vai botar a placa aí não, porque está aqui para o meu lado. Eu falei, sim, mas a parede está ali no meu, se eu quiser pintar a parede das cores do Grêmio, a parede é eu que loquei a sala. Não, mas desse lado aqui você não vai, se você fizer isso eu vou subir o meu muro e não vou deixar as pessoas verem. Eu falei, você tem direito de subir o muro, mas eu posso pintar, eu posso colocar a placa. E aí eu vi que aquilo ali não era o cara que estava querendo me instigar, mas era um teste, né? Como eu ia reagir naquele momento. E graças a Deus eu tinha, estava naquela semana ali, eu tinha pensado sobre o assunto, tal, tinha conversado com Deus, mas me subiu o sangue assim, ó, de uma maneira para dar uma resposta para o cara, que eu falei assim, respirei, falei, pai, isso não é coisa do mundo aqui, é algo espiritual, sobrenatural, então eu consegui reagir ali com sabedoria, pedi discernimento na hora, respondi, me acalmei e falei, tá bom, eu vou pensar o que eu faço e lhe dou uma resposta. E aí eu já tinha pago, já tinha contratado a placa, eu já tinha pago a placa, conversei, falei assim, não, mas eu estou no meu direito, não é possível, vou fazer isso aqui. Aí eu pensei, pô, será que Deus é tão pequeno assim que se por conta dessa placa ele não vai me ajudar a produzir só por conta dessa placa aqui? Será que não vai ter negócio para mim? Eu preciso criar um atrito com o meu vizinho aqui, que eu acabei de chegar e eu vou criar o atrito por conta dessa placa que ele não gostaria que colocasse ali? Eu estava no meu direito, era direito meu, eu tinha locado, eu podia fazer. Daí pensei, conversei com a minha esposa e falei, bom, não vou fazer isso. É um teste de Deus. Fui lá, comprei uma caixa de bombom para ele da Cacau Show. Fui lá e falei, eu não vou colocar, Deus me mostrou que não era para mim colocar essa placa. Quero abençoar a sua vida aqui com esse bombom. Te convido ali para a inauguração da nossa empresa. Deus te abençoe e tal. Ele não apareceu na inauguração, ficou até sem graça ele me via na rua e ele não me cumprimentava mais, ficou sem graça. Eu não coloquei a placa e Deus honrou de tal maneira que a gente vendia mais do que suficiente. Se eu tivesse a placa ou não tivesse, eu tenho certeza que a gente vendia muito mais do que se eu tivesse colocado a placa. Porque então eu consegui entender isso. Mas foi por mérito meu? Não, foi porque eu me esforcei para fazer isso. Eu estava assim, a ponto de explodir com o cara na hora. Mas Deus me deu discernimento, sabedoria. E ele cuidou das finanças, cuidou das vendas, cuidou da função. Eu acho que o Marcos lembra dessa história porque eu já tinha falado numa outra reunião aí, em outro momento. Bom, então, já indo para o final, vou abrir um pouquinho para vocês poderem falar. Até hoje vai ser um pouquinho menos aí do que uma hora, né? É um assunto só específico. Então, cuidem essa parte com relação a esse cuidado de honra e a lei da semeadura. Porque o que a gente colher, não tenha dúvida, o que a gente plantar, né? O que a gente plantar, não tenha dúvida que você vai colher de volta. Então, tente melhorar os teus relacionamentos. Se tem algum problema, cuide dos teus relacionamentos. Repense, coloque no papel se tem alguma coisa que você se comprometeu, se você se deu a sua palavra que você vai fazer e talvez tenha ficado pendente, ficou para trás. Procure a pessoa, a empresa, procure o que for. Se ficou para trás alguma coisa, se tem algo pendente, vai lá honrar essa pessoa. Fala, olha, queria te pedir desculpa, perdão, e isso não tem problema nenhum. É questão de se colocar numa posição de humildade, mas Deus diz assim, a humildade antecede a honra. Então, tenha esse discernimento de que isso é bem para você mesmo, é bem para o que você está fazendo, Deus está vendo. E não faça com o objetivo, vou fazer porque Deus vai me honrar. Não faça com esse sentido. Faça porque você entendeu o princípio de que isso é bom. Deus quer que a gente age dessa forma. E aí, consequentemente, Ele vai fazer. Né? Mas isso depois cabe a Ele. Se Ele não fizer, também é decisão dele. Mas eu tenho certeza que Ele vai fazer. Então, preste atenção, veja se não tem alguma coisa que está pendente, que precisa ser consertado, algo que está faltando honrar. Quem sabe algum relacionamento com pai, com mãe, com irmão, com familiar,
com alguma pessoa, se você tem o hábito de ficar falando mal do governo, disso, daquilo, tenta mudar, tenta perceber se isso é algo que Deus realmente está dizendo ou não, não é o Eduardo que está falando, mas que está ali, está na palavra. Então, cuida para ver se isso se não está acontecendo isso sem você pensar, no automático, porque a gente é influenciado pelo meio que a gente vive. Muitas vezes você está vivendo ali, convivendo, está escutando aquilo, quando a gente vê, está falando também. E quando você vê, você está falando, você está desonrando aquela pessoa. Ah, mas todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos de forma individual. Deus nos trata de forma individual. Então, cuida com relação a isso. Cuida se você não está reclamando das coisas que você tem em detrimento do que, gostaria de ter tal coisa, seja lá o que for na tua mão, a função que a gente exerce no trabalho, as coisas que você tem. Preste atenção se isso não está sendo algo. Se não tivesse, está tudo alinhado, está essa parte, e você está praticando a generosidade, está trabalhando com diligência, está cuidando para não gastar mais do que ganha, tenho certeza que suas finanças só vão crescer. Esse é um ponto que eu aprendi, tenho tentado fazer, e quando erro, vai lá, peça perdão, porque a gente vai errar. Isso não é um passe de mágica, não é de hoje para amanhã. Você precisa aprender e praticar, e vai cair, vai errar, erra, vai lá, pede perdão de novo, corrige e tenta não errar de novo, e vai melhorando, cada pouquinho você melhora. Tá? Então esse é o ponto que eu queria abordar, porque se você entender isso, praticar isso, junto com os outros pontos que nós falamos, daria para nós fazer um teste até assim, não tem como não dar certo, as finanças têm que prosperar de alguma forma. Não é que você vai ficar milionário, tomara que fique, se der para ficar, melhor, não tem problema, Deus não está se importando com isso. Mas é aquilo que eu falei na primeira aula. O meu entendimento de riqueza, o meu entendimento de prosperidade, significa ausência de necessidade. Então, eu tenho necessidade de ter uma casa? Tenho. Então, se eu não tenho ausência dessa casa, para mim isso já é riqueza. Eu tenho necessidade de fazer uma viagem. Eu não tenho ausência de recurso para fazer essa viagem, para mim isso é riqueza. Eu tenho meu relacionamento com os meus filhos, com a minha esposa. Se eu não tenho ausência disso, para mim isso é riqueza. Então, é relativo, né? Mas a riqueza e a forma que eu gostaria de tratar as finanças é sobre esse ponto. É ausência de necessidade. Isso é que eu entendo como prosperidade e riqueza. E aí eu queria abrir um pouquinho para vocês aí, se alguém quiser comentar alguma coisa sobre esse ponto, fica à disposição, fica aberto o microfone. Boa noite a todos. Quero falar um pouquinho aqui nessa parte aí do que você comentou hoje, trouxe principalmente essa parte de honrar a Deus em tudo, em todos os momentos, né? Então, assim, só prova aqui, essas questões desse ano tem sido um ano de muita superação espiritual, física, mental, se manter fiel a tudo que Deus me proporciona, tudo aquilo que Ele faz por mim, por minha esposa. E você tocou um assunto aí, e até essa semana mesmo, foi segunda-feira, eu estava aqui murmurando algumas coisas, me questionando até mesmo a fé em questão de Deus e tudo mais. E a minha esposa até me alertou sobre esse sentido, de que era para mim olhar tudo o que Deus já me proporcionou e me trouxe até onde Ele me trouxe e até onde Ele tem resultado, né? E para mim pensar, amanhã estou retornando ao trabalho, graças a Deus também, né? Mais uma vez, e ela pediu para mim conversar isso com Deus, pensar no quanto Ele tem abençoado, me agraciado, e que tudo o que sofrimento, e tudo que eu tenho passado, já ficou para trás. Agora é vida nova e que as coisas realmente vão acontecer e honrar a Deus nisso aí. Né? É nas horas boas, nas horas de aflições, nas dores, e as coisas vão proceder e vão prosperar. Legal. Então, mais ou menos isso que eu queria dizer. Beleza, Marquinhos, valeu. Para quem não sabe, o Marcos
passou recentemente por um tratamento aí, né, Marcos? Teve que se ausentar um tempo aí do trabalho. Mas graças a Deus, Deus mostrou com o tempo aí era um tumor, né? E ele tirou e não precisou fazer químio, não precisou fazer rádio, nada. Então, né, isso aí é uma prosperidade, isso aí é bênção, né? Só o fato de estar com a saúde de volta em dia aí, né? Então, obrigado aí, Marquinhos, de ter compartilhado aí. Mais alguém gostaria de comentar aí alguma coisa sobre esse ponto, sobre esse tema, sobre essas 3 aulas aí que a gente teve aí? Aula não, bate-papo aí mais aí, né, tentando passar um pouquinho do que eu tenho vivido aí, mas então beleza. Pessoal, agradeço a vocês, espero que tenha sido de forma relevante esses ensinos, né? Espero que vocês possam compreender isso. E como eu falei, a intenção não é abordar para ninguém específico, isso aqui é algo que todo mundo deveria saber, todo mundo deveria praticar, né? Então não é para, tá falando para mim, tá falando para tal, não, estou falando porque é para mim mesmo. É um aprendizado que eu preciso ter, eu preciso lembrar, eu preciso estar corrigindo, eu preciso reconhecer onde eu erro e fazer de novo. E muitas vezes eu erro de novo e peço para Deus e vou lá e peço perdão para a pessoa. Então isso daí é para todo mundo, tá? Não é para ninguém específico, mas são pontos importantes. Não tem como as nossas finanças estarem crescendo em dia se nós descuidar dessa parte. Isso vai estar linkado, tá? Então, por isso que era um ponto importante que eu quis trazer, porque se a gente compreender tudo isso aqui, essa parte de honrar, essa parte de cuidar com o que a gente faz, né? E esses outros princípios, a tendência é só colher frutos que você mesmo está plantando, que eu mesmo estou plantando. Beleza? Um grande abraço aí, boa noite e vamos em frente aí. Amanhã estamos à disposição novamente. Valeu?